Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre uma área de investigação, que é a injustiça epistêmica, né? E precisamente eu vou estar me baseando aqui na obra da Miranda Fricker, Injustiça Epistêmica. Esse vídeo, então, não tem o intuito de falar precisamente os detalhes da obra da Miranda Fricker, né? Mas sim, ele tem uma finalidade mais informal e falar alguns pontos assim que durante o percurso, né, do semestre e também da minha leitura, né, com a obra, me tocaram mais assim. Então, dentro da obra, né, a Miranda Fricker ela vai uh, uh, relatar o que seria então a injustiça epistêmica, né? Dentro da história da filosofia, mais precisamente, o conceito de injustiça ele sempre foi colocado em um lugar que era tido como algo explícito, né? E que eventualmente a gente tratava muito mais sobre o conceito de justiça do que propriamente o conceito de injustiça dentro da ética e dentro da política, né? Mais precisamente. Só que a Miranda Fricker quer falar pra gente que uh, a forma como a justiça foi tratada, né? E, e a forma como a injustiça eventualmente foi tratada dentro da história da filosofia acarretaram inúmeros problemas, né? Uma porque houve um apagamento da injustiça do nosso cotidiano, né? Como se a injustiça ela acontecesse em casos muito específicos, muito explícitos, e que quando acontecesse a gente conseguiria ver ao olho nu, né? E todo mundo conseguiria ter a visão da injustiça acontecendo. O que a Miranda Fricker, na verdade, quer dizer pra gente é que a injustiça, ela acontece muito mais do que a gente pensa que ela acontece, né? E ela acontece constantemente no nosso cotidiano justamente porque ela é implícita. Então, diante dessa problemática, né, a Miranda Fricker ela vai ligar esses acontecimentos, né, a uma ordem do conhecimento, né? E ela vai dizer então que a injustiça que sofremos diariamente, né, e constantemente e que não conseguimos às vezes ter ferramentas para lidar com ela, uh, muitas vezes é de uma ordem do conhecimento. Ela define então o que seria injustiça epistêmica, né, dizendo que seriam quando a gente, por exemplo, está conversando com alguém e não consegue dar credibilidade na pessoa para algum estereótipo preconceituoso que a gente tem em relação a essa determinada pessoa, esse determinado grupo, né? Nesse sentido, por exemplo, quando a gente está conversando com alguém, né? Sei lá, uma pessoa negra ou uma mulher, né? E a gente está conversando com essas pessoas e, eventualmente, aquilo que a pessoa está falando, a gente começa a desvalidar ou começa a inverter aquilo que ela está falando sobre uma ótica do estereótipo preconceituoso que a gente tem, né? Que é muito mais ligado essa ideia do estereótipo preconceituoso a uma ideia de historicidade, né? Dentro esses estereótipos que são vinculados a esses grupos tem uma vinculação histórica, né? Porque a Miranda Fricker também relata isso, que geralmente estereótipos nem sempre são necessariamente ruins, né? Eles podem ter um lado positivo, né? Só que nesses casos em específicos, eles são ruins, eticamente ruins, né? Então, a Miranda Fricker, de um modo bem geral, assim, ela quer nos dar ferramentas para conseguir lidar com esses casos, né? Em que a gente sofre determinadas injustiças epistêmicas, né? Tanto quem sofre, no caso, é o falante, né? Que está sofrendo a injustiça epistêmica. Mas a Miranda Fricker também quer dar ferramentas para o ouvinte, né? Aquele que está perpetuando a injustiça epistêmica, né? Porque muitas vezes a gente perpetua a injustiça epistêmica por um imaginário social, né? E o imaginário social é algo assim que a gente não consegue muito bem, às vezes, ter consciência daquilo que a gente está perpetuando, né? Um exemplo muito legal que ela dá, né, dentro da obra dela, é uma espécie de injustiça hermenêutica, né? Quando, por exemplo, a gente eu acredito também, eventualmente, que já sofri algum tipo de injustiça dessa ordem, que é quando a gente, uma minoria, por exemplo, né, uma pessoa negra ou uma mulher ou uma pessoa gay entra dentro de uma sala de aula ou está conversando com uma pessoa e eventualmente essa pessoa não consegue olhar nos olhos dela ou não consegue se sentir confortável com ela por alguma questão que não fica
explícita, né? E o que a Miranda Fricker quer dizer é que às vezes esse constrangimento que a gente sente diante nessas situações, que a gente não consegue fazer um movimento de vincular esse constrangimento a algum conceito, né? Pode ser uma espécie de injustiça hermenêutica, né? Quando, por exemplo, a gente está dentro de uma sala de aula, né? E tem um professor dando aula e tem toda hora um aluno negro levantando a mão para dar para querer opinar sobre alguma coisa, né? E o professor nunca dá a chance de esse aluno negro falar dentro da sala de aula, né? Ela disse que nesses cenários, assim, em que não fica explícito, né, o que está acontecendo de fato ali, é onde que está acontecendo uma espécie de injustiça que é na base do silenciamento, né? Que a gente não consegue perceber de fato o que está acontecendo ali, né? E a gente eventualmente não consegue ligar esse cenário a algum conceito preciso, né? Então, eu acho que o objetivo da Miranda Fricker, de um modo bem geral, seria de dar a possibilidade de a gente conseguir perceber esses cenários, primeiramente, né? E conseguir ter ferramentas para trabalhar nesse cenário, assim, sabe? Tanto a gente como ouvinte, como a gente como falante, né? Principalmente a gente como falante, né? Que sofremos a injustiça epistêmica e que às vezes a gente fica nesse limbo de não saber o que exatamente está acontecendo com a gente e que eventualmente pode causar danos gravíssimos no nosso psicológico, como nos desvincularmos de certos meios, escola, ambientes que a gente gosta de frequentar, simplesmente porque a gente não consegue conceituar ou expressar aquilo que a gente está sentindo, né? Então, de um modo bem geral, eu acredito que seja isso.